Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Vamos conhecer a história de um outro santo hoje? Na verdade, de uma santa. Hoje, dia 30 de janeiro, a igreja celebra Santa Jacinta Mariscotti. Essa santa, filha de uma família nobre, e o pai dela era príncipe e a mãe dela era parente de príncipes também. E ela nasceu dentro de uma família bastante religiosa, de uma tradição católica muito forte. Nasceu no ano de 1585, já faz algum tempo, não é verdade? E ela recebeu uma educação primorosa, uma educação religiosa. Nessa época, principalmente nessa região onde ela morava, Viterbo, na Itália, as famílias ricas tinham uma ligação muito forte com a igreja, ajudavam muito a igreja. E também uma grande herança que ela deixava para os seus filhos era a educação cristã, a educação religiosa. Jacinta, que na verdade tinha o seu nome de batismo como Clarice, tinha uma irmã chamada Inocência, que já estava em um convento, era uma irmã religiosa e vivia uma vida santa. Jacinta foi levada para ser educada nesse convento junto com a sua irmã, uma ordem terceira das irmãs franciscanas. Lá nesse lugar ela recebeu, de fato, uma educação primorosa, mas Jacinta não sentia a vocação de ser religiosa, apesar de seus pais a incentivarem a uma vida religiosa, principalmente porque a irmã mais velha dela já era uma religiosa e muito santa. Assim, ela terminando os estudos, não quis dar atenção ao que os pais lhe pediam e foi viver uma vida normal, uma vida mundana, diga-se de passagem. Ela, que vivia numa família muito rica, tinha um coração muito voltado para as coisas do mundo, para os prazeres do mundo, para a vaidade, para os prazeres carnais. Ela estava muito interessada em se casar, queria muito se casar, mas ela teve dois desgostos muito fortes na vida, nesse sentido em relação ao casamento. O primeiro foi que a sua irmã mais nova se casou com um homem que ela queria, que era um homem muito rico, de família nobre e também muito bonito. Mas ela novamente fez planos para se casar com uma outra pessoa e novamente não deu certo. Nesse momento em que Clarice, no momento ainda não era Jacinta, se entregou de fato às coisas vãs do mundo, a uma vida entregue aos prazeres, às coisas fúteis, somente queria saber de festas e compromissos na sociedade. Mas seus pais, vendo ela dessa forma e vendo nela uma moça muito culta, inteligente, bonita, pediram, ou melhor, obrigaram ela a se mudar para o convento, onde a irmã dela já era religiosa. Ela foi a contragosto. E como seu pai era muito rico, apesar de ser um convento de irmãs franciscanas, ela levou toda a pompa e todo o luxo que ela vivia para dentro do convento. Pegou um quarto, decorou ele finamente e ela vivia o tempo todo envolta em panos de seda, em coisas muito luxuosas, dando um mau exemplo dentro do convento para as suas irmãs de religião, para as suas irmãs de congregação. Ela levou uma vida dessa forma durante 10 anos. Até que um dia o pai dela foi assassinado. E quando isso aconteceu, Clarice, naquela época, já havia tomado o nome de Jacinta, quando ela entrou para esse convento franciscano, caiu por terra todos os valores que ela tinha em relação às coisas do mundo. Ela viu que tudo aquilo que ela tinha de pompa, de luxo, de nobreza, de títulos, que aquilo não valia nada. E ela entrou em um profundo arrependimento. Ela chamou o capelão do convento para atendê-la em confissão. Mas a hora que o capelão entrou no quarto dela e viu todo aquele luxo, toda aquela pompa, ele disse que ele não podia confessá-la se ela de fato não renegasse tudo aquilo. Porque os céus, o reino dos céus, não era para pessoas soberbas e dedicadas a coisas vãs,
do mundo. E ela, assustada, perguntou a ele: meu Deus, então eu não tenho mais salvação? E o padre falou a ela, falou: olha, filha, se arrependa dos seus pecados, venda toda essas coisas tuas, toda essa riqueza, distribua o dinheiro aos pobres e se retrate publicamente com as suas irmãs de congregação. E assim Jacinta o fez. Num dia em que todas estavam reunidas no refeitório, ela chegou publicamente e pediu perdão por todo o mau exemplo que ela havia dado durante todos esses anos que ela estava naquele convento. E todas as irmãs, vendo o profundo arrependimento dela e realmente uma mudança de conduta dela, uniram as orações dela, as suas próprias orações, pedindo pela conversão total da nossa querida Jacinta. E assim, ela, de uma mulher que era dedicada às coisas vãs e fúteis do mundo, passou a ser uma mulher dedicada à religiosidade, à penitência, à oração, ao ponto dela ser eleita superiora do convento. Vinham padres, bispos, pessoas importantes de outros lugares para tomar com ela conselhos, porque ela, de fato, era uma mulher muito sábia. E além da inteligência e sabedoria humana que ela tinha, com toda a vida que ela se arrependeu, ela também tinha a sabedoria de Deus, dada a ela por graça, através dos carismas e dons que Deus deu a ela. A nossa querida Jacinta, com muito pouca idade, um dia passou mal, se sentiu mal, e em poucos dias acabou falecendo. Não tinha completado ainda 50 anos de idade, mas ela morreu numa aura de santidade, numa vida realmente dedicada a Deus, e todos reconheceram rapidamente que aquela mulher de fato era uma santa. Como ela tinha muitos sobrinhos, primos que faziam parte do clero, todo o processo de canonização dela foi muito rápido. O próprio sobrinho dela, que era cardeal, pediu para que o processo de beatificação andasse diretamente ao Papa. E como, de fato, eram muitos os milagres atribuídos às suas intercessões, à intercessão dessa santa, de Santa Jacinta, o processo todo aconteceu razoavelmente rápido. E o Papa Bento XIII a beatificou. E sabe que o Papa Bento III era membro da família. Isso deve ter sido uma honra muito grande para esse Papa ter feito a cerimônia de beatificação de uma parente sua. Olha que coisa legal. E assim, nós conhecemos a história de uma santa, que a princípio não queria nada com a santidade, nada com a vida com Deus, mas que Deus a trouxe para perto de si, tornando-a de fato um instrumento da graça dele. Como você e eu podemos também ser. Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Se você gostou desse vídeo de hoje, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, nos ajude a evangelizar, também inscreva-se no canal e ative o sininho, para que você também possa receber muitos outros vídeos produzidos aqui pelo nosso canal no YouTube da Desterro FM. Até amanhã, com mais uma história, conhecendo os santos. Conhecendo os Santos, uma produção Desterro FM.